Olá, sou Pietro Trindade e hoje um tema polêmico para você. Estou até aqui totalmente na natureza, aberto, para a gente refletir um pouquinho sobre o que é viável e o que não é viável e se você faz progressiva ou não faz progressiva na sua cliente, mas hoje é para você resolver um grande problema que tem, com certeza absoluta você já passou ou vai passar por isso ainda um dia no seu salão. É aquela cliente que reclama do frizz. Ela reclama que tem muito frizz, que tem muita coisinha aqui, que tem muito fiozinho ali. Ela reclama que tem muito volume, que ela não gosta do volume. E até muitas vezes você gosta do volume dela. Porque muitas vezes o volume dela é bonito, não é? Então, continuando um pouquinho esse raciocínio, essa ideia, você curte progressiva? Você faz progressiva? Botox, selagem e progressiva são a mesma coisa? E aí? Progressiva trata? Você acredita nisso? Ou você tem aquela cliente que nunca está satisfeita com o cabelo dela e sempre reclama de um pedacinho ali ou um pedacinho aqui? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Então vamos lá, como resolver isso? Na verdade, a ideia é sempre antes de uma química, a gente partir para algum conceito terapêutico. A gente ter a oportunidade de utilizar os maiores e melhores benefícios de técnicas, de conceitos terapêuticos, de cosméticos e até da própria naturalidade do cabelo dela antes de partir direto para uma química, ok? Muitas vezes a gente pula fases, né? E por que a gente pula fases, Pietro? Porque a cliente chega cheia de ansiedade e ela chega com aquela coisa que realmente incomoda ela. Muitas até têm até um pouco de raiva, né? Ou não gostam do cabelo. Ou às vezes elas têm um cabelo incrível. Quem nunca teve uma cliente que o cabelo dela era incrível e de repente ela reclamava de um negocinho aqui assim, ai, mas aqui ele me incomoda demais, eu odeio meu cabelo por causa disso aqui. Eu acho tão engraçado quando acontece isso no salão. Eu acho engraçado porque assim, às vezes uma coisinha pequenininha vira uma pedrinha no sapato da sua cliente. Ou aquilo fica parecendo um cisco no olho, né? Sabe quando cai um cisco no seu olho? Fica aquela coisinha que ela dá um super valor para aquilo que na verdade é uma coisa pequena. Mas independente de ser pequena ou não ser pequena, incomoda ela de uma forma muito, muito, muito grande, ok? Ela dá um valor, não é verdade? Para aquela situação, para aquele cabelinho. Então, qual é o processo exato? O processo exato é você pensar primeiro nos conceitos de terapia capilar, primeiro em como você pode criar um processo, né? uma fase, para não ir direto para o alisamento, direto para a química. Eu vou fazer uma analogia, só para não ficar aqui muito, meu Deus, como é que a gente está, o que a gente está falando? Então, às vezes, eu me lembro de há uns anos atrás que eu estava bem gordinho, e eu conheci um cirurgião que falou para mim que trabalhava com lipoaspiração. E eu falei para ele, eu quero fazer uma lipoaspiração. E ele falou assim, tá, passa no meu consultório e vamos conversar. E aí quando eu cheguei no consultório daquele cirurgião, ao invés dele me levar direto para a cirurgia, ele perguntou quantos anos eu tinha, se eu fazia atividade física, como que era a minha alimentação. E aí ele me explicou que no conceito dele, ele acredita que a cirurgia ela é viável, ela é esteticamente positiva, só que ela não pode ser, na verdade, e não deve acontecer antes da mudança de hábito e antes de outras tentativas, como boa alimentação, né, uma reeducação alimentar, academia, treinos, etc, etc. Ele falou que considerava aquela cirurgia uma lapidação daquilo que a gente não consegue mais lidar depois que a gente já controla a nossa alimentação, já controla o nosso treino e todos os outros ambientes. Mas voltando aqui para o cabelo, então vamos considerar que o alisamento, ou a progressiva, ou a selagem, ou botox, se você trabalha com ele ou se a sua cliente procura esse serviço, vamos considerar que ele é a cirurgia, ele é o último passo dessa história. Então a primeira parte qual vai ser? A primeira parte vai ser a gente entender como ela cuida do cabelo, né? Aquela coisa terapêutica principal, uma boa conversa, uma boa anamnese, saber se ela usa secadores, chapinhas, como é que tá essa dinâmica, porque também é muito, muito, muito real que quando você esfibra demais um fio, o que é esfibrar um fio, Pietro? Às vezes a pessoa ela tenta tanto controlar
isso com secador, com escova, com chapinha, né? Ela traciona tanto aquela fibra que a fibra do fio dela já está completamente desgastada. E aí quanto mais ela escova e mais ela usa a chapinha, mais ela fica escrava da escova e mais ela fica escrava da chapinha, da escova, do secador, desse processo. Eu não tenho nada contra secador, desde que a gente use da forma correta e use secadores que têm realmente uma temperatura adequada e que possam ser utilizados na distância e da forma correta. Eu até brinco que os secadores deveriam vir com um vídeo de como utilizar o secador. Acho até que eu tive uma ideia aqui. Em breve eu vou gravar uma aula como usar o secador corretamente, para a gente poder ir mais fundo nessa história. Então todos esses conceitos vêm primeiro antes do alisamento. A gente não pode, não deve, na verdade, olhar para a química, se a gente realmente tem um conceito terapêutico, a gente não deve olhar para ela direto para resolver um sintoma, porque às vezes o sintoma está ligado a algo que pode ser resolvido com o tratamento ou com a mudança de hábitos, como o meu médico me ensinou no outro caso, no exemplo que eu dei.